Bíblia, né? São 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Eclesiastes está, então, dentre esses livros poéticos da Bíblia, literatura poética. E ele tem uma característica muito interessante, Eclesiastes, que ele trata das questões ligadas ao viver, né? O como viver esta vida, né? Se você viver a vida conforme ele nos ensinou lá nos primeiros capítulos, correndo atrás das coisas deste mundo, sem lembrar-se de que há um Deus no céu, sem lembrar de que tudo que você faz é para a glória dele, e isso que você faz sem esse reconhecimento é em vão, é correr atrás do vento. Por outro lado, ele também demonstra que é importante entendermos que tudo que temos e que somos aqui neste mundo foi Deus quem fez. E Deus continua a prover o seu povo, a sustentar a sua igreja, a dar a condição necessária para que este povo continue assim, a servir a Ele. De modo que nós bem sabemos, irmãos, que o mundo em que vivemos está dividido em 2 partes, em termos de pessoas, né? De criaturas de Deus. Há aqueles que já são salvos pela graça de Deus e vão continuar sendo salvos, aqueles que são os escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, mas há aqueles que não são assim, não estão dentre estes que Deus assim escolheu, mas também estão aí vivendo neste mundo, mas não gozam da graça de Deus, da misericórdia do Senhor e, portanto, sofrem uma condição ruim em suas vidas, que é a não gozar da vida como Deus assim o fez para ser gozada, para ser aproveitada. E aí muita gente, por conta disso, não sabe aproveitar a vida. Aí agem como tolos, aí desprezam sabedoria, aí agem com soberba, arrogância. Esse é o outro lado de uma moeda, né? A moeda que tem 2 faces. Uma face é aquele lado da sabedoria, como nós vamos estudar hoje à noite, o valor da sabedoria. É importante entendermos qual é o valor da sabedoria para nós, porque se nós entendermos o valor da sabedoria, vamos saber levar a vida, ou viver a vida que temos aqui agora. Do contrário, nós não vamos saber. Se nós não valorizarmos e entendermos o que valor tem a sabedoria, não saberemos viver neste mundo. E aí vamos sofrer as consequências, para um lado ou para o outro. E essa é uma característica muito presente nas Escrituras, né? Você não tem muita, digamos assim, variações de coisas no sentido de vida. Ou você vive uma vida equilibrada, sábia, firmada no Evangelho, na graça de Deus, nas bênçãos do Senhor, ou não. Ou você vai viver uma vida que vai sofrer com o afastamento, o isolamento de Deus e, portanto, as consequências são trágicas e ruins para a sua vida. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos. Vamos, então, ver o que nós aprendemos da palavra de Deus em Eclesiastes 10. Abra sua Bíblia lá. E todo o capítulo são apenas 20 versículos. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, depois fazer a exposição e, assim, tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte,
é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa, tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Até aí o texto, Eclesiastes 10, de 1 a 20. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, do pregador? O pregador, como é chamado o autor de Eclesiastes, que é Salomão, ele, nesse capítulo 10, ele exalta a sabedoria, fala como essa sabedoria é excelente, mas ele faz umas colocações muito interessantes, bem simples, mas também para que isso possa ser entendível para quem está vivendo em sabedoria. Ele diz o seguinte, olha, e todo mundo sabe dessa realidade, a mosca, né, um inseto que, morto num perfume, estraga o perfume. E ele diz, olha, assim como uma mosca morta, ela faz um unguento, né, exalar mau cheiro, faz o perfumador perder o seu perfume, assim, ele faz a comparação, assim é, para a sabedoria e a honra, um pouco de estutícia. O que é estutícia? É alguma coisa que leva à tolice. Quando se pratica a estutícia, se pratica a tolice, a estupidez, a insensatez. Então, vejam, um pouquinho só de algo assim, de estutícia, estraga tudo. Estraga a sabedoria, estraga a honra. Um pouquinho só. Então, vejam, uma coisa ruim pode trazer uma consequência muito trágica na vida de alguém que, porventura, poderia até ir por outro caminho se cultivasse a sabedoria e a honra. Mas se alguém se deixa levar pela estupidez, pela estutícia, um pouco que seja, isso pode estragar um caminho que seria, sobremodo, excelente. Mas ele diz, o coração do sábio, ele se inclina para o que é direito, o lado direito, na ideia de que a direita, né, como nós sabemos, a ideia de que está sobre proteção, defesa. Lembram como é utilizada a expressão à direita com relação a Cristo? Onde Jesus está hoje? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, segundo o credo apostólico, né? Jesus está, nesse exato momento, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde voltará, né, para julgar vivos e mortos. Então, essa expressão à direita, nas Escrituras, sempre é mostrando essa questão de estar protegido, ou estar em posição de autoridade, ou estar numa posição que, de fato, é o melhor. O coração sábio se inclina para o lado direito. E o do estulto, né, para o lado da esquerda. O estulto, o tolo, o insensato, o estúpido é aquele que, então, vai sempre pender para o lado da esquerda, que, usando essa mesma figura bíblica, está do lado da esquerda, é voltado para aquele lado da maldição. Está do lado da direita, voltado para o lado da bênção. Então, quando o tolo ele vai pelo caminho, o tolo, o estulto, o que não tem sabedoria, falta-lhe o entendimento.
Então, alguém que é desprovido da sabedoria, o que vai lhe sobrar? Tolice. Ele não vai ter entendimento. E assim, todos mostram que é estulto. Então, aqueles que são estultos são facilmente identificados. Como? Pela falta de entendimento. É aquela pessoa teimosa, tola. Quando você fala algo que está, por exemplo, firmado na palavra, quando você diz para alguém, olha, o caminho da vida, por exemplo, o Evangelho, o caminho da vida, quem é? Jesus, caminho, verdade e vida. Uma expressão tão simples, tão sábia, tão poderosa, bíblica. Mas o tolo, ele vai desprezar isso. Ele não tem o entendimento. Por isso que alguém sem o entendimento dado por Deus não consegue entender nada no que diz respeito à palavra. É disso que Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural ele não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Então é isso que acontece, infelizmente, com a maioria das pessoas. Elas não têm um entendimento coerente, não conseguem compreender a verdade, a palavra de Deus, e aí ela é facilmente identificada. Olha ali está um estulto. As pessoas vão e olham e dizem, ali está um estulto. Aquele que anda pelo caminho, vai pelo caminho, mas não tem entendimento, todos mostram que ele é estulto. E o estulto, então, levantando-se contra ti, a indignação do governador. E aí ele vai tratar do lado político aqui, da questão dos governantes, dizendo que um tolo é aquele que, se levantando-se contra ti, a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Aí ele está falando o seguinte, se o governador também é tolo no fazer, no agir, no governar, não consegue governar corretamente, você não tem que perder o ânimo. Não tem que perder o ânimo. Você que é sábio, você que conhece a verdade, que conhece e tem entendimento da verdade, não deve se abalar com isso. Não, ainda que você se indigne com a situação, né? O governante não está bem, ele não está governando direito, ele não está fazendo as coisas que deveriam fazer, isso causa indignação no coração daqueles que estão debaixo daquela autoridade, daquele governante. Mas olha como ele diz, não deixes o teu lugar. Ou seja, não saia do seu lugar, da sua condição em que você está, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então mantenham-se a calma, mantenham-se tranquilos, confiantes em Deus, sabendo que você está vinculado ao Senhor dos senhores, que o nosso Rei, Jesus, é o Rei de toda a terra, que Ele é aquele que diz lá no Salmo 24, que Ele governa tudo e tudo lhe pertence. Então, todo mundo, os governadores deste mundo, os reis desta terra, todas as autoridades, estão debaixo de um senhorio único e todo-poderoso que é o senhorio de Jesus. Então, por mais que eles tentem e façam coisas que não são corretas, por serem falhos e pecadores, ímpios por muitas vezes, mas todos eles vão acabar servindo aquele que é o Senhor dos senhores. Vide os exemplos bíblicos. Nabucodonosor era um rei ímpio. Nabucodonosor desprezava o Senhor. Nabucodonosor se ensoberbeceu e disse que se vangloriou, disse que a glória dele tal, porque ele fez isso, fez aquilo. Aí o Senhor Todo-Poderoso vai e abate Nabucodonosor. Ele fica lá, se transforma lá num animal selvagem e vai para o meio do mato e fica lá sofrendo, até que um dia, quando ele reconhece a glória de Deus, aí o Senhor vai e restaura. É assim mesmo, é um exemplo bíblico de como Deus vai agir. No tempo que Ele quiser agir, na hora que Ele quiser fazer, contra tudo e qualquer um que se erga e se levante e cause indignação e ofenda
principalmente aqueles que são revestidos de autoridade. Aí a cobrança é ainda maior ainda. Em todo e qualquer sentido, quem exerce a autoridade, a cobrança por parte daquele que é o Senhor dos senhores, vai ser maior. Porque alguém se colocar como exercer um cargo, né, numa liderança, quer seja política, quer seja na igreja, em qualquer área da vida, e não a exercer esse cargo ou essa função, visando a glória de Deus, visando fazer o melhor, porque foi o Senhor que lhe concedeu essa condição, não vai agradar ao Senhor e vai ter que prestar conta diante dele. Aí nós temos 2 exemplos bíblicos de homens que fizeram a coisa certa, José e Daniel. Homens que sofreram bastante, né, podiam se indignar com a situação pela qual eles passaram, mas eles agiram da forma como aqui está dizendo, com ânimo sereno, acalmou grandes ofensores. Apesar de tudo que foi feito contra eles, eles acabaram galgando um cargo, uma função importante. José, governador lá no Egito, Daniel, uma espécie de primeiro-ministro lá na Babilônia. Então vejam, quem colocou ele naqueles cargos? Deus, o Senhor, que quis, porque tinha um propósito na vida daqueles homens e na vida do seu povo. José foi colocado lá para preservar o povo de Deus. Aí, se você for olhar do ponto de vista humano, merecia? Não. Quando os irmãos dele que reconheceram José, ficaram se tremendo de medo, e agora José vai vingar. Mas José era um homem cheio do amor de Deus, José era um homem cheio da graça de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem sábio, e fez o que fez, agiu como agiu, e Deus o abençoou, e abençoou a sua família, e tudo mais. E abençoou até o Egito, enquanto José esteve lá, governando. Então vejam como Deus faz. Por isso que é importante nós termos a sabedoria do nosso lado. Nós sabermos o que pensar, o que viver, o que fazer, o que dizer. Nós andarmos de maneira que o coração esteja tranquilo, ânimo sereno. O que é um ânimo sereno? É aquele ânimo tranquilo, sem ficar nervoso, sem ficar afetado. Tranquiliza o seu coração. Confia no Senhor que você tem, que nós temos. Porque ele diz, olha, ainda há um mal. O autor ainda diz isso. Ainda há um mal que vi debaixo do sol. Há um mal. Erro que procede do governador. O governador não está correto. O governante está agindo errado. E o pregador está denunciando aqui, mostrando isso. E ele diz, qual é o erro do governador? 2 pontos aí, ele vai descrever, versículos 6 e 7, qual é o erro. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. O que é que estava acontecendo? O governador estava botando os seus comparsas, né, os seus conhecidos, os seus amigos, para assumir cargos, mas esses amigos eram tolos. Eles não tinham a capacidade de exercer a função que estava sendo colocado lá. E ele diz, o governador está errando nisso, colocando o tolo em postos em grandes alturas, dando cargos de alto escalão para gente que não tinha capacidade de exercer. Isso é o que o governador estava fazendo. Era o erro dele. O governador tinha por obrigação ir em busca das melhores quadros de pessoas para exercer as funções, porque essa é a maneira correta de se governar, para o bem daqueles que eram governados. Fazendo isso, ele descredibilizava a sua função de governar. E olha também o que aconteceu. E aí, com relação a isso, ele botava os tolos lá em cima, os desqualificados para exercer um cargo, e os ricos assentados em lugar baixo, ou seja, desprezava os ricos. Se o indivíduo era rico, se ele soube ser rico, é porque ele produziu, né? Ele trabalhou, né? E com isso ele enriqueceu. Então mostra que a pessoa teve capacidade e inteligência, usou a sua inteligência
trabalhou e Deus o abençoou e ele se tornou uma pessoa rica. E aí o que é que o governador estava fazendo? Desprezando os ricos. Olha, rico, sai para lá. E o tolo, que era tolo, não sabia nada, vem para cá, tolo. Vou botar aqui, você é meu amigo, bota aqui você nos cargos melhores que tem. E é uma receita que não vai dar certo. É uma fórmula que não dá certo. Para piorar, os servos estavam andando a cavalo, veja, naquele tempo, quem andava a cavalo eram os príncipes. E aí os príncipes estavam andando a pé, conforme ele está dizendo, e os servos andando a cavalo. Então os príncipes estavam trabalhando, fazendo como se fossem servos sobre a terra. Ou seja, as funções estavam invertidas. Os nobres estavam sendo desprezados e os servos, os escravos, estavam sendo erguidos a uma posição que não lhe cabia. E ele diz, então, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. E aí ele vai citar agora, do versículo 8 até o versículo 10, situações que a pessoa precisa ter sabedoria para agir, senão vai se dar mal. Ele diz, olha, quem abre uma cova, nela cairá. Então, situações de perigo, Você pode estar abrindo uma cova, pode cair dentro dela. Também, quem rompe o muro, derruba o muro, de repente tem uma cobra lá escondida, pode morder você. Quem arranca pedras será maltratado por elas. Uma pedra, se você tiver cuidado e arrancar uma pedra no lugar errado, outras pedras podem cair sobre você. Situações de perigosas que ele está descrevendo aqui. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Ou seja, ele está contando aqui que essas são atitudes que pessoas, por vezes, tomam sem sabedoria. E, por isso, pode incorrer em sofrer o dano sobre si mesmo. E se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar força. Ou seja, se o ferro ou o machado estiver cego, como é que ele vai conseguir rachar a lenha? Não consegue. E aí ele diz, mas, diante de todas essas situações que ele descreve, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então, como resolver situações de perigo, situações que, se você não tiver o devido cuidado, pode sofrer o dano? Agindo com sabedoria. Se você está com o ferro lá embotado, o machado lá cego, afie o machado. Se você está arrancando pedras, cuidado não arrancar pedras. Saiba tirar a pedra do lugar certo, na hora certa. Se você está cavando uma cova, tenha cuidado para não cair nela. Tome os devidos cuidados em todas as situações perigosas que estão sujeitos àqueles que vivem neste mundo. No entanto, quem age com sabedoria resolve com bom êxito. Quem é sábio no fazer as coisas, nas tomadas de decisões, naquilo que pratica, vai ter bom êxito. Quem não age com sabedoria vai sofrer o dano. Quem age com tolice, sem a devida atenção, sem buscar conhecer aquilo que vai se fazer, não é a minha área, por exemplo, de tirar pedras. Aí vai eu lá para uma pedreira e vou me meter lá na pedreira para tirar uma pedra. Aí quem trabalha sabe em que lugar deve meter o machado, ou a marreta, ou a picareta para mexer naquilo ali. Mas quem não sabe, pode chegar lá, meter a picareta no lugar errado e desmoronar em cima de si. É isso que se trata. Quem cava a cova, quem sabe cavar uma cova, vai lá e cava direitinho. Mas quem não sabe, pode estar cavando a cova de uma forma que a base, a lateral, possa ceder e ele cair dentro, se não souber fazer corretamente. Então, quem age com sabedoria resolve tudo com bom êxito. Ele dá esses exemplos, mas isso vale para toda a vida, para todas as coisas da vida. Todas as situações da vida que você vive, você precisa buscar resolvê-las com sabedoria, para que assim você tenha bom êxito. Entende aí o valor, de fato, da sabedoria?
A sabedoria, ela é importante por quê? Porque ela vai nos dar bom êxito no que nós estamos fazendo. A sabedoria é importante porque ela vai inclinar o nosso coração, não é, para aquilo que é certo, aquilo que é correto. Jamais o coração sábio vai se inclinar para o lado do tolo, do estulto. Não, ele vai saber o que é certo. É o coração sábio, o lado direito. Ele se inclina para lá. E assim ele é perceptível nas suas ações. Assim como o tolo também, que por falta de entendimento sai pelo caminho e é facilmente identificado. As pessoas, olha que homem tolo, olha que pessoa que não está fazendo a coisa correta, e ainda causa uma impaciência nos outros, né? Quando você lidar com um tolo, não é impaciência? Você fica impaciente. Você que tem o entendimento da coisa e vê alguém que não tem, e ainda, apesar de não ter, ainda insiste em querer fazer a coisa que não sabe, dá uma impaciência. A pessoa fica indignada. Como é que pode isso? É a falta de entendimento, é um tolo. E esse tolo, então, ele de fato vai ser identificado facilmente. Assim como um sábio também. Quando um sábio toma uma atitude sábia, facilmente é identificada. As pessoas percebem, olha, que atitude aquele homem tomou, aquela mulher tomou, foi sábia, foi sábio. E por isso trouxe um benefício para ele e para todos aqueles que foram alvos daquela decisão. Então, vale e muito, irmãos, ter a sabedoria. Nós sabemos que a fonte dessa sabedoria é o próprio Deus. Ele diz isso lá em Tiago. Se você quer sabedoria, peça a Deus que dá. Ele dá generosamente. Deus não restringe a concessão da sabedoria. Ele confere a sabedoria ao seu povo, à sua igreja, a todos aqueles que pedem, ele dá. De modo que é entendível que um crente seja sábio. É importante que um crente seja sábio, porque entendendo que esse crente, esse cristão, esse filho de Deus, foi resgatado por ele, foi salvo por ele, e, portanto, é o próprio Deus que o resgata, que lhe confere a sabedoria. E, naturalmente, que você, crente, tem que pedir essa sabedoria ao Senhor. Um exemplo disso foi o próprio Salomão, né? O Senhor disse para ele, pediu o que ele quisesse, ele ia exercer o governo, né, lá do rei, ser rei lá em Israel. E o Senhor disse, peça o que você... o que é que eu vou pedir? Sabedoria, para saber como eu vou dirigir esse povo. E o Senhor disse, pois bem, como você pediu, e deu a ele sabedoria. E por conta da sabedoria que ele recebeu de Deus, diz a Escritura, Salomão é reconhecidamente um dos maiores reis de toda a história da humanidade. Salomão, porque foi sábio e da sua sabedoria enriqueceu-se, governou a sua nação, né, transformou o seu país. E por quê? Porque era sábio. Se ele dissesse, não, Senhor, eu só quero riqueza, mas se ele não tivesse sabedoria, ele ia estragar a riqueza todinha. Ah, mas se eu quero isso, eu quero aquilo, qualquer outra coisa que não a sabedoria, ia se estragar. Qualquer ser humano que recebe coisas, mas não tem sabedoria, ele joga fora. Ele não sabe lidar com aquilo, é um tolo. E aí ele não consegue realmente produzir, ele não consegue desenvolver, e vai sofrer o dano por conta disso. Está vendo o valor da sabedoria, que é muito importante que tenhamos esse entendimento. Versículo 12, ele vai dizer assim, nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Aqui ele faz esse comparativo, né? Sempre entre sábio e tolo. É como eu disse na introdução, há sempre duas categorias que as Escrituras trabalham, os sábios e o tolo, os salvos e os perdidos, os santos e os incrédulos, os ímpios e os santos, sempre as duas categorias.
Então, os gentios e os judeus, como ele tratou na questão lá. E em Cristo Jesus ele diz, acabou a barreira entre gentios e judeus, agora quem estiver em mim, todos são um. Então não tem mais essa de separar. Fulano de tal é isso, tem mais vantagem do que quem não é. Em Cristo, não. Só vai ter vantagem alguém, qualquer pessoa, se tiver em Cristo, aí sim. Que é a vantagem de ser filho de Deus, que é a vantagem de ser convertido, que é a vantagem de ser salvo pela graça, aí sim, são as bênçãos que recebemos. Agora não é mais questão de nacionalidade, não é mais porque alguém nasceu de uma raça, de um povo, está em vantagem em relação a outro, não. Agora é somente pela graça em Cristo Jesus que alguém pode estar sendo agraciado, salvo, e agora pertencendo a Ele, a Jesus, as suas ovelhas, que Ele disse, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me seguir, e essas ovelhas já estão aí no mundo, deste mundo é mundo, porque antes da fundação deste mundo, o próprio Deus, o Pai, já havia escolhido esse povo, essas ovelhas que nós chamamos de igreja, que as Escrituras também assim o chama, as ovelhas do Senhor, a igreja do Senhor, o povo de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, todos esses que fazem parte, então, da igreja do Senhor Jesus aqui e em toda parte, são esses que devem ser dotados de sabedoria. E ao ser dotados de sabedoria, o seu falar tem que exalar palavras que há favor. Ele diz, nas palavras do sábio, há favor. Mas o do tolo, seus lábios devoram. O próprio tolo é devorado pelas suas próprias palavras, porque é tolice. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia. E as últimas, loucura perversa. Que trágico! Alguém que infelizmente está nessa condição de tolo, olha que trágico, as palavras dele, estutícia, estupidez. As últimas palavras, loucura perversa. Que situação trágica. Quem já presenciou aqui alguém numa condição de loucura, sabe do que está a palavra falando. E não é só qualquer loucura, é uma loucura perversa. O falar de um tolo. Olha como a palavra de Deus descreve alguém nessa condição. O estulto, ele vai dizer ainda, multiplica as palavras, ou seja, é muito falador, fala demais. Ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Então, muito falar, multiplica-se falar as palavras do estulto, mas ele nem sabe de nada, não sabe nem o que vai ser dele, nem o que vai suceder dele. Já o sábio, aquele que é pensativo, que reflete, este sabe. Por que o sábio sabe o que vai suceder a ele? Porque o sábio vai entender as Escrituras, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que pertencem ao Senhor, esses serão conduzidos em perseverança até o fim. Quem está debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor é o salvo, que obtém as bênçãos que o Senhor concede todo dia, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Então você, crente, sabe disso. Nós sabemos do futuro que teremos pela frente. Por quê? Porque o nosso futuro não está limitado a este mundo. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não. É verdade, a Bíblia diz, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Mas uma coisa é certa, o crente sabe que Jesus voltará. O crente pode dizer Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. Então a gente pode clamar pela volta de Cristo, que o dia só o Pai sabe, mas é certo esse dia. Então nós temos essa expectativa, o dia da volta de Jesus, o dia que estaremos com Ele, o dia que moraremos com Ele eternamente.
E é tão assim que quando um dos nossos parte deste mundo, a gente já diz, olha, o irmão já foi, está com o Senhor. Está com o Senhor. Está descansando no Senhor. Das lutas deste mundo, das mazelas desta vida, do sofrimento que aqui estava passando. E aí o irmão descansa. Nós que aqui ficamos, sofremos, choramos, entramos em luto pela perda da pessoa, mas ele, o irmão que daqui foi, está na glória, está gozando das bênçãos celestiais em Cristo Jesus e, conforme Paulo disse, numa situação incomparavelmente melhor. Então, essa é a grande diferença de quem viveu a sua vida aqui debaixo da graça e, portanto, na sabedoria do Senhor, obtendo esse entendimento. Já o tolo não. O tolo não tem essa expectativa. O tolo não sabe nada. O tolo nem sequer quer saber. O tolo despreza o Evangelho. O tolo não quer saber disso. Diz até que você está perdendo seu tempo. Para o tolo, esse ajuntamento aqui, essa congregação reunida para louvar a Deus, na cabeça de um tolo ele não entende. Ele despreza. Ele diz, olha como aqueles crentes são. Ficam ali perdendo tempo, eu vou aproveitar a vida. E o aproveitar a vida para um tolo é se embrenhar por sendas tortuosas, é viver uma vida na miséria espiritual, na miséria moral. E aí eles acham que estão bem, está maravilhoso. Esse é um tolo. Ele não entende, ele não sabe o que vai suceder a ele. Ele não sabe. Por mais que você diga, e quando a gente chega para alguém assim, na condição dessa, e diz, fulano, você vivendo assim, rapaz, você vai se acabar. Essa vida aí é ruim. Se você for nesse caminho, você vai para o inferno. Aí eles vão começar a se achar ruim, se volta contra você e vai dizer, já vem esses crentes enjoados. Você quer me dizer, quer dar moral em mim, rapaz? Todo mundo é pecador. Você acha que é melhor do que eu? Esses argumentos que vocês já sabem como é, do tolo. O tolo age assim. O tolo ele não tem sabedoria, por isso ele não dá ouvidos à orientação boa, à sábia orientação que um crente pode dar para o bem da pessoa. Porque quando nós, crentes, chegamos para alguém e falamos dessas palavras de salvação, de sabedoria, para o bem dela, e ela não quer, e a gente fica até triste, né, quando a pessoa reage dessa maneira, mas, por outro lado, a gente começa a ficar, olha, bem que a palavra de Deus diz, o tolo, ele não entende, o tolo, ele não dá ouvidos, o tolo nem sabe o que ele espera lá adiante. Eu lembro-me uma vez, eu adolescente, jovem ainda, estudando ensino médio, e aí escola técnica, aí tinha uma colega que gostava dessa curtição aí do mundo, e aí um dia a gente conversando, eu aproveitando para evangelizá-la, ela disse assim, mas me disseram, não sei quem foi quem disse a ela, me disseram que o inferno é um carnaval, e eu gosto de carnaval, então eu vou para o inferno. Olha que loucura, tola, está vendo? É tolice como é? É isso, essa estupidez, essa estutice, a pessoa não sabe o que vai suceder, ela está vivendo uma vida no pecado, está se entregando ao pecado e achando que é uma maravilha. Foi enganada, típico, né, de quem vive na tolice. É enganado, é iludido, fica achando que a vida é curtição. Olha, um inferno, um tormento eterno, um inferno, um lugar horrível, de gente agonizando, gemendo, rangendo dentes o tempo todo, sofrendo ali eternamente, e uma pessoa dizer que é um carnaval. Tudo bem que o carnaval também é uma miséria, é uma desgraça, mas é nada perto da terrível, né, do terrível sofrimento que haverá na eternidade, para quem é tolo. Por isso o tolo ele vive falando demais, fala muito, multiplica suas palavras, e nem sabe o que sucederá a eles. O trabalho do tolo, ele o fatiga, ou seja, o cansa, pois nem sabe ir à cidade. O tolo é tão
fica tão cansado que ele não sabe nem mais ir na cidade. Aí o texto vai dizer, para finalizar, ai de ti. Na conclusão ele vai dizer isto: ai de ti, tolo, ó terra, cujo rei é criança, o rei que não tem autoridade, que age com infantilidade, cujo rei é criança, cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Isso significa dizer que não é um bom sinal. O príncipe que tem responsabilidade em um determinado país, ele não pode viver só de festa, só se banqueteando. Quando ele diz isso aqui, porque essa prática era muito comum fora do contexto do povo de Deus. Os príncipes deste mundo, eles as viam assim, infantis, como criança. Príncipes se banqueteavam já de manhã, ou seja, não tinha responsabilidade nenhuma. E aí ele vai dizer, ditosa, tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Então, quem age do contrário, com sabedoria, né? Aí sim, é sábio no que está fazendo, sabe valorizar a mente, a sua função, aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, cujo rei é filho de nobres. Então, é o rei que sabe o que faz. Ele é nobre naquilo que está fazendo. Os seus príncipes também se sentam à mesa a seu tempo, mas não para se banquetear, mas para se refazer as forças, não para cair na bebedice, mas para fazer aquilo que é o correto, pensar o reino, pensar o que vai se fazer para beneficiar os seus súditos. E porque se os seus súditos estão bem, você também estará bem. Você estará fazendo aquilo que o Deus está mandando você fazer. É isso que faz a diferença. E ele continua dizendo, olha, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Aí ele usa outro provérbios aqui, né, para mostrar o seguinte, olha, o preguiçoso, ele vai deixar cair o teto por cima. Ele não vai agir para resolver o seu problema. E aqueles que vão com a mão frouxa, deixa goteja a casa toda, pela frouxidão das mãos, ou seja, não tem capacidade nem coragem de agir para resolver o problema do gotejamento em sua casa. Se ele não sabe, procure o profissional para fazer, mas é a atitude dele que tem que fazer. Então, pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Então, vejam, irmãos, as duas circunstâncias que a Bíblia nos coloca, sempre do sábio e do tolo. E aí ele vai levando a conclusão para dizer o seguinte, olha, o festim faz-se para rir, festim é a festa. O vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. O dinheiro é necessário para comprar, vender, não é? Ninguém vive sem dinheiro. Viver sem dinheiro é uma situação de miserabilidade, mas o dinheiro é tão importante para que você compre, venda, se viva. Não é? Ninguém vive neste mundo sem o dinheiro. E ele diz, o dinheiro, ele tem esse serviço. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Então, não é para o súdito, o que é governado, está amaldiçoando o seu rei. Se o rei está equivocado e errado, o que é que o súdito tem que fazer? Orar para que Deus quebrante o coração do rei, para que Deus faça com que aquele rei repense a sua vida, reflita no que está fazendo. É como diz lá Paulo aos Romanos, né? No Romanos capítulo 13, Paulo diz assim, com relação às autoridades, ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados, as autoridades, não são para temor. Nós não devemos temer as autoridades quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade?
faz o bem e terás louvor dela. Então, essa é a atitude nossa, dos subordinados às autoridades. Fazer a nossa parte, fazer o bem, obedecer às leis, andar corretamente, honestamente, fazer tudo o que é para a glória de Deus. Porque em fazendo isso, naturalmente, você não vai ser perseguido pelo rei, pelo governador. Por quê? Porque você não está dentro desse escopo de pessoas que estão fora da lei. Aí você vai ter uma consciência tranquila. Eu ando corretamente. A gente paga os nossos impostos, a gente faz as coisas corretas. Alguém pode dizer, não vale a pena, num país assim como o nosso. Mas a gente não tem que ir pela circunstância, a gente tem que ir pelas Escrituras. O que vale é a nossa consciência diante de Deus. Fazer o que é certo. Não é fazer o que é errado para justificar. A gente não pode fazer errado para justificar alguma coisa que está errada. Não. Deixa que quem estiver fazendo errado vai pagar pelo erro dele. Se é governador, se é autoridade, se é o súdito, né, a pessoa que está debaixo daquela autoridade, se alguém estiver fazendo errado, esse alguém é que vai prestar conta, como todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Então, se a autoridade não estiver fazendo certo, vai prestar conta. No caso aqui de Eclesiastes, o que estava acontecendo do rei? Ele viu coisa errada debaixo do sol. O rei procedendo errado. O rei estava dando cargos a pessoas incompetentes. Era o erro do rei. Consequentemente, o povo todo ia sofrer. O governo todo ia sofrer. Então, mas aquele rei, aquele governador, ele ia prestar conta diante de Deus, o rei de toda a terra. Então, no nosso pensamento, ele diz, não amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. O rico, né, também não faça isso, não fica, né, nem amaldiçoando o rei, nem também o rico, falando mal do rico, porque alguém pode falar mal do rico, mas está com inveja do rico. O rico, qual é o mal de ser rico? Né? Se ele é rico, Deus o abençoou, ele trabalhou, tal. Desde que não seja rico por corrupção, desde que não seja rico porque roubou alguém, sendo rico porque do trabalho, é honra. É honra. E dentre o povo de Deus há pessoas que são ricas, assim como há pobres. E só que na hora que a gente se reúne, a gente não fica aqui catando quem é rico, nem catando quem é pobre. Não tem que exaltar nenhum nem outro. Na verdade, todos são um agora. Aqui não vale, o que vale aqui não é a quantidade de dinheiro que alguém tenha, nem o que não tenha. Não. Né? Ninguém é mais melhor, nem menosprezado de ninguém, porque, fulano, vamos tratar assim porque fulano é rico, ou fulano, Beltrano, não. Vamos exaltar o Beltrano, que é pobre. Fulano não precisa não, que ele já é rico. Nada a ver. O tratamento não pode ser levado para esse lado. Com Deus não é assim que se trata. A gente não pode entrar no nosso quarto e ficar lá, amaldiçoando o rico, aquele irmão que é rico. Não, Deus abençoou o irmão que é rico. Porque as aves do céu, aí ele diz assim, cuidado, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz e o que tem asa daria notícia das tuas palavras. Usando o ditado popular, cuidado que as paredes têm ouvidos. Tem ouvidos. Então, você vai falando aí, mal do governo, mal do rico. Parede tem ouvido, pode chegar o conhecimento dele lá. E aí você pode sofrer consequências por causa disso. Então, ao invés dessa postura, seja sábio. O que é ser sábio? É ser manso. O que é ser sábio? É ser humilde, honesto, é cultivar aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Se você cultivar em seu coração o fruto do Espírito, você vai ser uma pessoa sábia. O fruto do Espírito está descrito lá em Gálatas. É amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Contra estas coisas, diz a palavra, não a lei. Não tem nada contra estas coisas, porque é o fruto do Espírito, que deve fluir de um coração convertido, de um coração agraciado, de uma alma que tem sede pelo Senhor, de uma alma que está mais interessada em se preparar
para o dia do encontro com o seu Mestre, com o seu Senhor, com o seu Salvador. E durante esse preparo dessa alma, que todos nós aqui temos, né? A nossa alma, ela precisa estar nessa caminhada de preparação. E na hora dessa preparação, lembre-se, passa por estar vivendo uma vida com sabedoria. E aí você vai saber o que fazer. Com sabedoria você sabe. Com sabedoria você ora. Com sabedoria você lê as Escrituras. Com sabedoria você cultua a Deus. Com sabedoria você o louva. Você o glorifica. Que é o nosso fim principal, né? Estávamos estudando hoje com os jovens. Qual é o nosso fim principal? O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus, é gozá-lo para sempre. E fazer isso, irmãos, é sinal de que você tem sabedoria, é sábio, é tratado espiritualmente pelo Senhor e, portanto, não está longe da tolice, está longe da estutícia, está cultivando a vida que Deus quer que você cultive. E aí você vai estudar bem, melhor, você vai trabalhar melhor, você vai cuidar da sua casa melhor, porque você vai saber que a base de tudo para a sua vida é ser sábio. E o ser sábio está na fonte principal, que é o próprio Senhor, nosso Deus. E, obtendo isso, você vai saber, tirado das Escrituras, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Então, espera-se que todo cristão esteja nessa linha. Temendo ao Senhor, nós estamos no caminho da sabedoria. E aí vamos dar, sim, o devido valor à sabedoria. Devemos dar esse valor à sabedoria. Não despreze a sabedoria que vem do Senhor. Não despreze a vida que o Senhor requer de cada um de nós, para o nosso próprio bem, para a nossa vida ser riquíssima. Uma vida que exalta a Deus. Não é uma vida mesquinha, não é uma vida medíocre, não. Longe de vós, mas uma vida feliz, alegre, animada. Como o próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo. Então não é para se entregar ao desânimo. Oh, meu Deus, que dificuldade, que vida difícil. Anime-se, mas não em você mesmo, nem nas coisas deste mundo. Porque se nós pararmos para olhar para as coisas desse mundo, a gente desanima. A gente se entristece, a gente até chora. Mas quando a gente diz, Jesus me disse que eu teria essas aflições, mas Ele também me disse que é para que eu tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, não por mim, não por qualquer quem seja, mas porque Jesus manda que tenhamos bom ânimo nele, por Ele. Por isso, por tudo que Ele fez na sua vida, te salvou, derramou seu sangue, veio, se humilhou, sofreu para lhe dar vida. E não é qualquer vida, não. A vida que Jesus nos deu é uma vida em abundância. E essa vida em abundância, irmãos, se reflete com toda certeza numa vida de sabedoria. Então, cultive a sabedoria do Senhor. Valorize a sabedoria do Senhor. Não haja como tolo. Não. Se porventura você, nessa noite, fazendo uma reflexão, considerando os pontos que aqui foram tratados, que está no texto bíblico, que depois você pode até reler em casa, meditar melhor ainda nessa palavra e perceber e fazer essa análise sua, pessoal. Como é que eu estou levando a minha vida? Com sabedoria ou com tolice? Na sabedoria do Senhor ou na estutícia? Zelando por este viver, valorizando este viver, ou decaindo, retroagindo, negligenciando, dizendo, não, eu vou viver do jeito que eu acho que tenho que viver. Não vai dar certo. É tolice. E aí as pessoas vão ver, que fulano está tolo, está andando ali, fazendo aquela loucura ali, aquela tolice na vida, desperdiçando a vida, estragando a vida.
Já por outro lado, se você anda com sabedoria, as pessoas também vão ver e vai dizer: olha, que coisa bonita, que beleza, aquele irmão vive com sabedoria, olha como ele anda, olha como ele fala, olha como ele tem respeito, olha como ele tem sabedoria no falar, olha como ele pensa antes de fazer alguma coisa, olha como ele está disposto a fazer um trabalho, uma obra que é necessário para glorificar o nome do Senhor. É o viver, irmãos, com sabedoria. É isso que importa, no final de tudo. Não é ficar atrás de coisas, não é ficar querendo mostrar para quem quer que seja, não. É o viver para Deus, é o viver na sabedoria, como o Senhor requer, de mim e de você. E se estiver faltando sabedoria, não tem para onde correr, peça a Deus, e vai dar. Agora, se você disser: não, eu não quero não vou incomodar o Senhor não, vou tentar aqui do meu jeitinho, vai lá para você ver, tenta, não vai dar certo, vai tropeçar, vai cair, e daí por vezes a gente escuta aí as histórias: mas como é que pode, rapaz, fulano estava indo bem, de repente deixou a sabedoria, deixou o caminho da verdade, foi achar que resolvia a coisa do seu jeito, tropeça, cai, e só a graça e a misericórdia de Deus para levantar e trazer de volta. Se o Senhor não tivesse essa graça e misericórdia, vai ficar lá, prostrado. Vai seguir o caminho do tolo, que não é um caminho bom, é um caminho horrível, trágico. Então pensa sobre isso, reflitam, e que Deus venha abençoar a sua vida, a vida de todos nós, e que nós saiamos daqui nessa expectativa de que estamos sim a valorizar a sabedoria, reconhecendo o valor que ela tem e como é importante na vida de todos nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos trouxe nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, para que assim valorizemos, sim, a sabedoria. Caminhemos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Façamos, ó Deus, aquilo que é digno da vocação a que fomos chamados. Abençoa todos o Teu povo aqui presente. Que assim, ó Deus, ao sair daqui deste templo, levemos conosco, ó Deus, o entendimento da importância que é vivermos em sabedoria. E assim, durante a semana, busquemos, ó Deus, aplicar estas verdades em nossas vidas. Que longe de nós, ó Deus, esteja a estutícia, o agir como tolo, o viver como um tolo, longe de nós. Mas sim, ó Deus, que esteja a viver com sabedoria, viver de acordo com essa vontade do Senhor para nós, que é um viver santo e digno dessa vocação a que fomos chamados. Assim eu oro, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.